Eu estou interessado nesse tema, jogos patológicos. O que o vício do jogo patológico pode causar? Vamos receber o psiquiatra, eu sou fã desse segmento da medicina, a psiquiatria, Dr. Alexandre HC, falando exatamente sobre essas e outras questões. A questão do jogo patológico é um desvio de caráter ou é um transtorno psiquiátrico e como tratá-lo? Um tema muito interessante. Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom dia. Como é que vai? Tudo certo? Tudo certo. O que eu te perguntei agora, é transtorno psiquiátrico ou, como classificam muitos de uma maneira até preconceituosa, desvio de caráter, doutor? É um transtorno mental, né? O jogo patológico é um transtorno mental, porque se a gente fizer questões morais de caráter, a gente vai estar julgando as pessoas e isso não vai estar ajudando quem precisa realmente de auxílio. Né? Jogo patológico hoje está classificado pela Classificação Internacional de Doenças, pelo DSM, como um transtorno mental. E hoje é encarado como se fosse uma dependência. É um vício? Doutor? Um vício, uma dependência, uma compulsão, sem usar uma substância química. A pessoa não consegue parar de jogar, usa cada vez uma quantidade maior de dinheiro, se afasta das atividades habituais, se afasta do trabalho, pode manipular, mentir para a família, porque se envolve com gastos, com endividamentos. E acho que é uma coisa tabu, né? Porque assim como a dependência química, exato. as pessoas esperem a casa, se envolve com agiotas e a família não comenta isso com ninguém. Então é um tema tabu e como nós estamos no Janeiro Branco, falando de saúde mental, de prevenção, a clínica Equilíbrio colocou esse tema agora para fazer um debate sobre jogos patológicos. É muito interessante porque, doutor, foi exatamente o que o senhor falou. Eu já atravessei uma questão na minha família relacionada ao alcoolismo, o quanto havia de preconceito, o quanto se criticava a pessoa envolvida nessa questão, e aí você observa que é algo tratável, é uma doença adquirida. E qual é a diferença, então, entre esse jogo patológico e alguém que, por uma forma assim, ele quer só se distrair com esse jogo? Quando é que a gente percebe essa dependência? O jogo social, que é uma fezinha na Mega Sena, isso. Um bolão que as pessoas fazem, isso não interfere na vida diária. Um carteadinho familiar e tal. Né? Porque você pode estar jogando até pela jogos eletrônicos, isso não caracteriza jogo de azar, o jogo patológico. O jogo patológico, a pessoa fica ansiosa, irritada se ela não tem a possibilidade de jogar. Sim. E cada vez ela tem que jogar uma quantidade maior, arriscar mais dinheiro para conseguir ter a mesma sensação de euforia e prazer que ela sentia. É como se ela estivesse usando uma substância química e entrasse em abstinência por não poder jogar. Que coisa incrível, porque a gente que está fora, doutor, desse universo, a gente não consegue entender. Porque eu estou num jogo, eu estou perdendo. Eu suponho que quanto mais eu perca, quanto maior for a minha perda, me parece, é maior o meu prazer, é maior como é que eu vou te dizer, a sedução com relação ao jogo. O jogador patológico, ele não vê que está perdendo. Ele vê que no momento ele está perdendo, mas vai chegar um momento que ele vai arriscar e ele vai conseguir recuperar tudo que ele perdeu. Ele acha isso? Ele acha Ele isso. acha não, ele tem certeza? Ele tem certeza disso. Tanto que ele pode vender carro, perder emprego, perder o casamento, e ele acha que em algum momento ele vai conseguir recuperar isso. E a coisa é tão séria, eu estou me lembrando aqui, o senhor estava me falando de um caso, rapidamente, só para exemplificar. Eu tenho um amigo, né, em São Paulo, ele era um profissional muito bem sucedido, se envolveu no bingo, houve uma febre do bingo. Você se lembra? Não sei se você acompanhou. Foi proibido, sim. Foi no Brasil inteirinho. E ele, a dependência dele foi tão grande que ele entrou para o tráfico de drogas para financiar o próprio vício e foi preso, está preso até hoje. Para você ter uma ideia da dimensão do que a gente está conversando aqui, doutor Alexandre. A pessoa pode se envolver em situações ilícitas para conseguir o dinheiro necessário para isso. Né? E tem esse perfil. Algumas pessoas iniciam o jogo patológico mais jovens. Sim. E pessoas às vezes podem começar uma idade, um adulto mais velho, por tristeza, depressão, como você falou, antigamente nós tínhamos legalizado os bingos, era muito comum bingo, né? ver idosos nas casas de bingo. Verdade. E jogando todo o seu valor de aposentadoria, se arriscando, ficando com dívidas por causa disso. Você citou o perfil. Por que a incidência maior, a gente observa, ou talvez eu esteja enganado, com relação a homens? Porque assim como a dependência química, o alcoolismo afeta mais homens,
esse perfil também é mais característico de homens, principalmente mais jovens, começam mais jovens. Mas hoje, como as mulheres estão, claro, no mercado de trabalho, têm um poder aquisitivo maior, elas também têm a mesma chance de entrar para começar a desenvolver o jogo patológico. Mas há uma diferença entre comportamentos? Mas estatisticamente, os homens são mais acometidos que as mulheres. A incidência é maior, entre nós homens. E o tratamento, o doutor Alexandre, e principalmente para quem está nos assistindo, tem alguém próximo, alguma pessoa próxima de você, algum familiar, que você observa que está vivenciando esse tipo de, diria transtorno? É transtorno ou... É um transtorno mental. Sim. A palavra, né, correta no nosso meio é transtorno. Uhum. O tratamento ele tem que ser multiprofissional, né? Acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, terapia de grupo, às vezes medicações, algumas medicações, mas não existem medicações específicas, mas existem algumas medicações que diminuem a ansiedade, a irritabilidade. A gente precisa avaliar o paciente se ele não tem uma comorbidade, se ele não tem depressão, outro quadro, Sim. um transtorno de ansiedade, uma outra dependência química e tratar tudo para que ele tenha uma chance maior de recuperação. Muito interessante. E falando sobre o evento, para a gente fechar, doutor Alexandre. Isso, então agora no dia 22 de janeiro, às 7 horas da noite, a Equilíbrio Clínica Dia, né, em comemoração aí ao Janeiro Branco, nós vamos promover o primeiro debate sobre jogos patológicos. As inscrições são feitas, podem ser feitas pelo WhatsApp da clínica. Sim. E então eu vou estar participando. Caroline Campos, que é nossa terapeuta familiar, também vai participar. E o nosso professor de yoga também, Juan. Olha que bonito. De 22 de janeiro, dia 22 de janeiro de 2020, das 19 às 22 horas, Equilíbrio Clínica Dia. Doutor Alexandre HC, que está conosco aqui, médico psiquiatra. Caroline Campos, terapeuta de família e casal, educadora parental. E Juan Vitor Oliveira, terapeuta e professor de yoga e de meditação. Participação muito interessante, é bom que você entenda. São 2 quilos de alimentos não perecíveis, um trabalho muito interessante, muito importante em alusão ao Janeiro Branco. E importante, doutor Alexandre, a sua presença, é entendermos algo que às vezes não foge da realidade. Sim. A gente não sabe disso. E, de novo, o preconceito nos induz ao erro de uma maneira incrível, impressionante. E o nosso primeiro momento é condenar alguém. Como eu te falei, já passei por isso em minha família. Não, peraí. Antes de você esculhambar com essa pessoa, você precisa entender o que se chama doença. É uma patologia, uma coisa muito séria e como tal precisa ser tratada. Tá bom, doutor? Ok. Um ótimo dia para você e tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado.